Oi, pessoal, boa tarde a todos, né? Como a professora já falou, né, que me apresentei na primeira aula, né? Meu nome é Milton, eu faço doutorado em botânica aí na UNB e minha especialidade são macrófitas aquáticas. E eu preparei uma apresentação um pouco meio que informal, para você mostrar mais ou menos todas as experiências que eu tive já coletando aqui uns 6 anos na Amazônia Mato Grossense. E ainda faço parte dos trabalhos e estamos coletando, né? Então vocês vão ver algumas fotos um pouco antigas, eu magro, gordo, outro magro, então vai haver uma mudança aí bem cronológica das fotos. Eu tentei separar para vocês mais ou menos ter uma ideia do que é uma coleta botânica, assim, pesquisas que a gente realiza aqui e um dos biomas mais, para mim o que mais gosto, né, que é a Amazônia. Inclusive eu coloquei essa foto aí de uma figueira, né, representativa aqui da nossa área de estudo, principalmente. Então, vamos começar. Então, eu vou fazer só fotos e vou tentar mais ou menos explicar o que a foto representa. Vai ser uma coisa bem tranquila, tá? Então, primeiro, as coletas de campo, que eu acho que é a parte que mais a gente se cansa fisicamente, né? Mas termina sendo a mais gratificante também, porque você conhece lugares, vai aprendendo espécies, porque eu acho que a melhor forma de você aprender identificando, às vezes, é você ver a planta no hábitat. Aí você aprende muita coisa sobre essas espécies. Então, para a identificação, a coleta de campo é muito importante, né? Determinante também no aprendizado. Por exemplo, o que a gente faz normalmente, né? A gente anda, observa. A observação é clássica. Vocês veem, né? A maioria fala, esse cara tem, esse pessoal que trabalha com aves, né? Ele tem um olho bom para ver aves, tudo. O botânico também tem um olho bom. Ele tem que saber enxergar, às vezes, onde que estão frutos, às vezes uma epífita em cima de uma árvore, né? Ou às vezes entrar na água, como é o caso meu. Normalmente eu fico, acho que a metade das minhas coletas estou assim, né? Com meio corpo na água, coletando, né? Mas é assim a história. Então, essa que é a principal característica do início, a observação. Cada vez que você vai coletando com experiência, seu olhar fica mais treinado, né? A visão fica mais treinada e você consegue enxergar muito mais fácil. O que eu percebi em campo, por exemplo, é que às vezes uma planta você não via, mas depois que você viu, aprendeu ela, você consegue enxergar ela muitas mais vezes em qualquer outro lugar. Então, essa daí você consegue com o tempo, né? Esse treino de observação. Muitas vezes aqui na Amazônia, por causa da altura das árvores, da floresta, temos que utilizar binóculos, né, para facilitar essa observação também. Né? Mas a maioria de coletas, as minhas, por exemplo, que a maioria são plantas aquáticas, é de observação direta, né, andando e procurando. Como está aqui na imagem, aqui em uma floresta de igapó, na época de chuva. Então, depois que a gente localiza, né, aí vem a coleta. Por exemplo, eu coloquei aqui as fotos de coleta de árvores, não só de plantas aquáticas, porque às vezes são as que mais trabalho dão, né? Aqui na Amazônia. Então, quando a gente enxerga a planta, por exemplo, já estou aqui, por exemplo, vocês puderam ver aqui, por exemplo, os equipamentos que sempre andamos, né? Um facão, GPS, caderneta. Que a professora na aula de coleta botânica falou, né? Todos os elementos, todos os materiais que precisamos para isso, vocês podem ver aqui. Temos o GPS, facão, e uma caderneta para anotar as características, né? Por exemplo, é importante em árvore, por exemplo, a altura. Por exemplo, uma coleta só não te vai falar porque a altura tinha árvore, né? Então sempre é importante eles anotar a altura, maneira coordenada, enfim. Essas coisas são importantes para a hora de fornecer as informações para o registro no herbário. Já depois que a gente coleta, né, sempre tem o fodão, que eu sempre falo fodão do podão, né, que normalmente eu sempre escolho alguém alto, mais de 1,80, né, que facilita também, facilita bastante as coisas, a gente sempre leva alunos, né, nos campos, né, e a mesma característica, a caderneta sempre do lado para anotar as características e aqui vem, todo animado para coletar, meia hora depois consigo um galho. Esse normalmente é. Por quem já usou o podão, e esse podão era de 3 hastes, sabe perfeitamente que, às vezes, para pegar um galinho, demora muito. Né? Você tem que ter um equilíbrio bastante, né, para poder pegar, quando a planta é muito alta, né? Mas o que acontece aqui na Amazônia temos mais um problema maior ainda, as árvores são extremamente altas. Né? Às vezes precisamos colocar uma escada e no topo da escada esticar o podão para poder coletar. Então tem bastante coisa. E vocês podem perceber aqui que estamos sempre com a caderneta na mão. Essa é a minha colega, né, a Diene aqui, aluna de engenharia florestal, agora formada já, que sempre me acompanhava nas coletas, por exemplo. Eu tirei essa foto aqui. Aqui era para coletar um frutinho de açaí, por exemplo.
Foi necessário colocar a escada e depois esticar o podão para poder coletar os frutos, né, a parte de uma folha dessa espécie. E às vezes, já em casos extremos que a gente utiliza, né, é o rapel. A gente utiliza bastante, né, aqui na Amazônia, porque tem árvores muito grandes. Mas o que acontece com esse método? Esse método é caro, né, porque o equipamento é caro que a gente tem aqui, e, e ele demora muito, né? Então, o que a gente faz é seleciona as árvores. Por exemplo, em uma campanha de coleta de 10 dias, a gente seleciona umas 15 árvores, né? O pessoal sobe essas 15 árvores e coleta essas 15, né? Para não estar subindo em todas as árvores. Às vezes, o que acontece? O que a gente faz normalmente para economizar tempo. O pessoal sobe uma árvore grande, fica lá em cima, e lá em cima pega o podão e pega das árvores próximas. E aí a gente consegue coletar mais. Mas, assim, um trabalho muito mais específico, né? Determinado para fazer esse tipo de coleta. Normalmente a gente faz quando a gente está com uma equipe grande e tem alguém que saiba subir. Você pode até subir e tudo, mas tem que ter muita habilidade para encostar a corda, colocar a corda e poder subir sem risco nenhum, né? Então tem que ter muita habilidade para isso. Por exemplo, nas macrófitas, né, coletas que a gente faz normalmente, eu faço isso, são minhas coletas de barco, né, nos ambientes ribeirinhos, lagoas, enfim. Então, normalmente, a gente sempre coleta, observa e coleta. Normalmente, aqui, por exemplo, eu gosto sempre de mostrar a foto, né? Mostrar às vezes a comemoração, porque a gente encontra às vezes cada espécie diferente. Por exemplo, aqui esta era uma Ludivia turulosa, que é bem difícil encontrar, inclusive para o estado, no Space Link, o único registro para o estado aqui é o que eu encontrei nessa lagoa só também. Então, a vez eu gosto sempre de comemorar. Aqui também outra, quando encontramos uma ninféia amazono, que ela só aparecia a cada 2 anos em essa lagoa também, uma única lagoa. Então, sempre, às vezes, a gente gosta de comemorar, de tirar uma foto oficial, né, com a coleta. E às vezes a gente vai pegar um galinha, né, vai pegar aqui um pedaço da planta e sai todo um indivíduo completo aqui. Então, normalmente as plantas aquáticas, elas são, algumas não se definem, você não consegue ver um indivíduo só, né, então você tem que pegar bastante, tentar separar um indivíduo, uma raiz, algumas vezes umas características importantes, né. Por exemplo, aqui temos uma encórnea, né, Encórnea súria, né? Aqui está a Ludivia turulosa e aqui a ninféia amazônica, por exemplo. Já tem Viu? outros ambientes que a gente... Conta para os meninos aí o que é macrófita. Tá. Então, gente, macrófita, a gente chama macrófita de toda planta, na verdade, né? Mas é um termo que ficou mais, assim, adequado para as plantas aquáticas. Então, a gente chama, o termo completo seria macrófita aquática. São todas as plantas, gente, que tem pelo menos uma parte, uma estrutura fotossinteticamente ativa dentro da água, seja temporariamente ou permanentemente. Entendeu? Essa que é a definição de uma macrófita aquática. Então, elas podem ser flutuantes, podem ser submersas, está totalmente debaixo da água, podem ser emergentes, com algumas partes dentro da água, anfíbias, você passa um período só dentro da água, outro período dentro da terra. Tem as epífitas que ficam em cima dessas espécies, né? Então, todas essas características aí, dessas macrófitas, a gente se classifica. Então, cada vez aumenta mais o leque de espécies de macrófitas aquáticas. Então, esta daqui, por exemplo, elas são encontradas em qualquer área úmida. Vocês podem até encontrar, às vezes, uma área encharcada ao longo da BR, de alguma estrada, pode encharcar aí por causa da chuva, aí pode aparecer um utriculário, por exemplo, que é uma espécie submersa. Então, elas têm uma distribuição muito ampla em qualquer lado. Elas só precisam da água. E a maioria são sazonais, ou seja, às vezes só ocorrem em um determinado período. Por exemplo, ela só ocorre na cheia, tipo a ninféia. Você olha ela, né? Mas, por exemplo, tem outras espécies que só aparecem na época da seca, como este caso aqui de Ludivia turulosa. Então, essas coisas aí que a gente estuda, né? Por isso que para estudar macrófitas, a gente tem que pelo menos fazer 4 coletas durante o ano para saber a verdadeira diversidade que se tem nesse ambiente, nessa lagoa, rio, igarapé, enfim. E como eu falei, sempre, vocês podem ver que sempre tem uma pessoa anotando. Gente, as características de campo facilitam muito a identificação. Às vezes, quando a gente vai lá olhar o material, quem não é, às vezes, muito especialista, e não, olha, a gente reconhece, às vezes, consegue identificar por causa da descrição do campo. Possivelmente essa espécie por causa do ambiente, por causa da descrição. Então, essa descrição aqui de campo é importante, é determinante para a identificação.
aqui, por exemplo, dois, como eu falei, apesar que às vezes tem um coletor, né, um que sai falando todas as coisas, né, que fica responsável, mas é um trabalho em equipe. A coleta botânica, às vezes, precisa de mais uma ou duas pessoas, até mais às vezes. Então, aqui podemos ver, por exemplo, esta foto, passando a pessoa aqui, ela já anota, ela está com a canetinha para anotar, e aqui a pessoa já fotografando o material para fazer o registro. E mais para frente vamos falar um pouco mais dessa parte do registro fotográfico. E aqui, como eu falei, né, apesar da chuva, né, sempre trabalhando, cada um fazendo seus trabalhos, independentemente do clima. Aqui vem um guarda-chuva, né? Não é por causa da chuva. Depois eu vou falar por que a gente leva esse guarda-chuva para campo. Não é para nos proteger da chuva, porque não adianta. Então, é isso que eu queria destacar. E outra coisa que quero destacar é a importância de ter pessoas animadas, pessoas parceiros mesmo de campo, na coleta, né? Que consigam acompanhar seu ritmo. Isso favorece muito o desenvolvimento. Por exemplo, teve a sorte aqui, por exemplo, aqui em Sinop, tem a Josiane, por exemplo, aluna agora é doutoranda em ciências florestais, né, que ajudou bastante. Também a Pamela, também, que era de engenharia florestal, sempre fazia um trabalho excelente aqui comigo, era uma boa parceira de campo também. Já a coleta também barco representa também aproveitamos para coletar árvores, lianas, né, tudo que tiver. Às vezes, quando a gente vai lá, só encosta a árvore e já corta um galinho, está perfeito, é muito fácil de coletar. Mas o que acontece quando a parte reprodutiva, a flor ou fruta, está muito alta? Às vezes precisamos encostar o barco, né, assegurar uns galhos aí para dar estabilidade no barco e a outra pessoa poder coletar a amostra. Às vezes é um pouquinho mais complicado coletar de barco. Ou às vezes tem que bater muito equilíbrio na ponta para poder coletar o mais rápido possível, né? Até agora eu não caí do barco, só fiquei pendurado em algum cipó. Mas é complicado, tem que ter muita paciência às vezes, até o barco estabilizar para você poder coletar. Então, mas essas coletas aqui, em matas ciliares, terminam sendo muito importantes. Inclusive, a maioria das minhas coletas são em matas ciliares, principalmente nas margens dos rios aqui da Amazônia Mato Grossense. Então, a gente vê que tem vários tipos, mas tem alguns grupinhos de plantas que tem umas flores pequenas. Inclusive, aqui está o meu grupo também, o grupo de plantas aquáticas. Então, estas florzinhas aqui, gente, quando a gente vai prensar estas plantinhas, elas somem. São praticamente bem sensíveis. Não dá para ver uma estrutura quando elas estão secas. Só se a prensa fosse perfeita. Mas para garantir as estruturas que a gente precisa observar nestas flores, colocamos todas estas florzinhas em um Eppendorf com álcool 70 para conservar. Sempre é bom fazer isso. Com estas plantinhas que tem estas flores sensíveis, a gente precisa fazer isso, né? Que, por exemplo, tem 3 plantas aquáticas, né? Eu faço normalmente isso quando eu não consigo identificar. Já quando ela é fácil de identificar, aí sim eu já prenso diretamente e faço o registro. Mas, por exemplo, outro grupo que precisa ser feito aí são as micoheterotróficas. Um grupo de plantas agora que estamos coletando, estamos com uma parceria com um ex-aluno no NEMAT, que está agora no Jardim Botânico, está trabalhando com este grupo de plantas, micoheterotróficas, ou seja, plantas que não fazem fotossíntese, né? Elas são pequenas, algumas chegam a medir 5 centímetros, outras chegam a medir 10 centímetros, mais ou menos, tem um grupo variado. Então, estas plantas normalmente são recomendadas guardar sempre em álcool, porque o pessoal precisa ver as estruturas internas para poder chegar na identificação, né? Então, sempre você faz uma prensa normal, mas você guarda todo o material em álcool. Então, essa é uma característica que agora estamos fazendo. Mas é recomendado sempre, inclusive até de uma árvore, de outra, sempre guardar pelo menos uma flor em álcool, para poder observar os detalhes mais para frente, principalmente quando é algo que não foi identificado, que está sendo difícil de identificar. Então, campo, a professora Cássia da apresentação você quando vai para campo, você tem que estar preparado para tudo. A gente sempre tem que estar com a mochila pronta, mas tem que ter, às vezes, muita coragem, então a gente tem que encarar acampamentos com medo da chuva, enfim. Então, aqui, por exemplo, um acampamento de fevereiro de 2017, lá no Parque Estadual do Cristalino. A gente foi lá para ficar uma semana, acho uma semana, 7 dias, não estou lembrando agora.
acampamos, levamos todas as nossas comidas aqui, nosso fogão aqui. Aqui ainda a gente não tinha colocado, mas depois montamos uma mesa aqui para que as coisas ficassem altas para evitar a entrada de bichos ou alguma coisa. Aqui estão as prensas que o pessoal gosta muito de utilizar como banca, né? Mas eu deixo eles utilizarem. E aqui a nossa fogueira, porque às vezes tem muito piu, mosquito, então a fogueira ajuda bastante, né? Para repelir um pouco esses bichinhos. Então, essa que é a ideia. A gente sempre tem, às vezes não tem a comodidade de ter um ponto de apoio, um alojamento, né? Então temos que acampar. Que é comum aqui na nossa área de estudo, em algumas partes das unidades de conservação. Então, mas tem outras áreas que tem tanta abelha que precisa de uma estrutura um pouquinho mais sofisticada que uma simples lona, né? Então, aqui, por exemplo, também no Parque Estadual do Xingu, em um ponto que a gente está indo, que só consegue chegar de barco, tem muita abelha, mas muita abelha, e abelha com caramba. Então, aí a gente fez aqui uma estrutura em dezembro do ano passado para poder ficarmos aqui dentro, né? Para poder fazer a nossa comida, colocar nossas barracas, sentar, inclusive prensar aqui dentro também. Enfim, então fizemos uma estrutura um pouquinho grande aqui, ó. Vocês podem ver aqui, completa, totalmente fechada, com uma lona em cima para chuva, sofisticada. Então, foi um esforço. Por que a gente faz todo esse esforço? Porque são trilhas de monitoramento. O pessoal de mamíferos vai ter que ir lá ficar 10 dias, o pessoal de borboletas vai lá ficar também um tempo, o pessoal de outros grupos também vão lá ficar um tempo. Então, você precisa de uma estrutura, pelo menos, que garanta a tranquilidade do pessoal que vai lá ficar um bom tempo, né? Por quê? Quando a gente não tinha essa estrutura, se você chegava, por exemplo, de campo umas 4 da tarde, você tinha que se enfiar na barraca e fechar aí até as 8 da noite, que as abelhas começam a sumir. E aí você ficava com um pouco de paz, né? Já com essa estrutura aqui, às vezes podemos ficar, por quê? Porque às vezes está chovendo demais e não podemos ir para campo, temos que ficar no acampamento. E aí às vezes se torna um pouquinho difícil. Então, ter uma estrutura aqui é bacana para poder trabalhar aqui adentro, né? Já comemorando porque a estrutura tinha sido terminada. Outra coisa, sempre preparado para campo. Chuva. Chuva é a coisa que mais a gente pega aqui na nossa área de estudo, né? Mas assim, como eu falei, o barco, o piloteiro é alugado, então por mais que tenha chuva, tudo que acontecer, o trabalho tem que ser feito. A diferença dos outros seres vivos, né? Que com a chuva eles somem, enfim. As plantas não, a planta tá aí, então não impede a coleta. Então, sempre encaramos, não tem uma capa de chuva aí para colocar e vamos para frente. E na época seca temos o problema dos troncos caídos e tudo isso. Tem, muitas vezes temos que parar para empurrar o barco, né? Estas fotos aqui são da coleta de macrófitas aquáticas no Telespires, por exemplo. E também na época chuvosa, né? Os atoleiros são muito comuns, né? Às vezes a caminhonete consegue sair, mas às vezes precisa de uma mão mesmo, se sujar aí na lama para poder tirar o carro do atoleiro. Essas situações aqui sempre são comuns, né? E sempre que quando você vai mais para campo, mais situações dessas você vai poder encontrar. Ó, para vocês verem aqui, o podão sempre do lado, sempre o material que nunca falta em nenhuma expedição. Apesar do trabalho ser cansativo, a gente tem um relevo muito diferente, em algumas áreas tem um sobe desse danado, mas sempre temos a gratificação de encontrar ambientes diferentes, ambientes novos, parar em um córrego para beber uma água fresca, temos que atravessar rios, né, riachos, mas assim, é sempre gratificante poder andar na floresta, poder coletar, né, encontrar alguma coisa nova, né, inclusive paisagens bonitas, né. Então, sempre eu particularmente gosto muito quando a gente explora, você vai andando e coletando tudo, né? Então, esse daí são informações não só o registro da coleta botânica, sino a experiência que você vai adquirindo conhecendo esses novos lugares. E aqui o videozinho, por exemplo, o que acontece? Eu falei, né? Todo o trabalho, pega chuva, pega calor, cai do barco, fica pendurado, enfim, mas tudo às vezes é você se vê presenteado no final do dia com imagem dessa. O barco cheio, todo mundo cansado, mas uma imagem dessa que termina reconfortando, né, a gente. E seria como fechar com chave de ouro a coleta do dia. E aí, então, para vocês verem, a gente coleta até o último raio de sol a cair. A gente está coletando, né, para aproveitar o dia.
E aqui uma imagem aqui da cachoeira, que agora estamos coletando bastante cachoeira também. Então eu vou... Aqui, opa. Lá do Parque Estadual do Cristalino. Se vocês ficarem espertos, eu vou aparecer meio camuflado aí no fundo, perto do paredão, estava fazendo umas coletas. E o professor fez a filmagem aí da cachoeira. Aí lá no fundo aí a coleta. Um dia muito bom de coleta. Muita coisa florida nesse paredão. Então aqui, essas são as belezas, né? A gente trabalha bastante, se esforça, tem que andar quilômetros, subir, descer, mas você vai reconfortado vezes com as imagens que consegue ver ao longo do campo, né? Uma parte que eu acho importante, já, como eu falei, né? A gente anda bastante, coleta e tudo. Então agora, com os meios digitais cada vez mais uso, precisamos também de registro fotográfico, precisamos do material vivo, material no ambiente, né? Um bom registro fotográfico também é importante na identificação, ajuda bastante na identificação e na coleta também. Por exemplo, aqui esta imagem aqui no Parque Estadual do Xingu, na serra, essa serra que a gente subiu para encontramos algumas formações meio que rupestres, né, com bastante floramento rochoso aqui, e encontramos essa espécie aqui, veloz, né, que é representativa desse tipo de ambientes. Então, o registro delas, por exemplo, é sempre bom, né? Aqui vemos que o lugar ficou um pouco claro, a foto não ficou muito boa, né? Mas sempre é importante fazer o registro. Por isso que sempre quando vocês vão, sempre tem que levar uma câmera. Ou agora com celulares tiram umas fotos excelentes também, né? Mas sempre é bom registrar o material no campo, registrar o ambiente, né? Porque às vezes você esquece onde que o coletor tem que vou ver minhas fotos. Aí você consegue ver onde foi coletado, como que é a estrutura dele antes de estar seca. Então, ver todos os detalhes que você não consegue ver nesse CAT. Então, esses registros aqui são muito importantes. É sempre que a gente sempre tem que dar-se um tempinho para poder fotografar. Às vezes as coletas são tão rápidas, a gente tem pouco tempo que termina tirando pouca foto, mas as fotos, por exemplo, uma espécie importante, tipo esta veloz, precisava uma foto. Então tem que sempre parar um pouco para tirar foto dessas espécies que são um pouquinho mais diferentes, né? Mas isso aí você vai adquirindo com a experiência, né? E cada vez mais campo, você sabe que plantas tem que fotografar e que não. Mas o ideal seria fotografar tudo. Aqui, por exemplo, fotografando. Coloquei aqui na imagem, né? Estamos aqui em um riacho aqui na Sinop. Aqui, por exemplo, estava tirando uma luz de vídeo que estava por aqui. Aqui está a foto, por exemplo. Olha a diferença. A outra é um lugar aberto, aqui é um lugar um pouco mais sombreado, né? Por causa da floresta, da mata, da ripária aí. Então aqui a foto fica um pouquinho muito melhor aqui. Então eu sempre recomendo assim, as fotos em lugar sombreado são muito melhores, né? Às vezes a gente corta do lugar mais aberto e leva para uma sombra e coloca, né? Então isso facilita bastante as fotos. Por que eu coloquei esta planta aqui, esta Ludwigia, que é uma Onagraça? Quando vocês prensam, gente, não só quando vocês prensam, quando vocês cortam ela, ou tiram, fazem a coleta, todas as pétalas caem. É bem difícil conservar as pétalas na cicada. Então, uma foto e o número de pétalas é importante para a identificação. Então, esta foto aqui ajuda muito na identificação, porque esta característica aqui vocês não vão poder ver na cicada, dificilmente as pétalas caem. Então, eu sempre valoro muito as fotos destas, ou na graça, principalmente. E aqui é o lugar da coleta, né? Estamos realizando. Mas agora, por exemplo, a gente sempre tem que saber utilizar os recursos tecnológicos, né? A gente já tem muitos aplicativos, muitos aplicativos que nos ajudam nessas coletas, né? Por exemplo, qual é a principal característica importantíssima em um registro botânico, uma coleta botânica? A coordenada. Então, se você conseguir tirar a coordenada para tudo, beleza. Se você tem um GPS, ótimo. Mas o que acontece? Às vezes você tem o GPS acaba a pilha, né? Enfim. Temos aplicativos, por exemplo, que favorecem essa tarefa. Por exemplo, temos o Gaia GPS, né, onde você pode ir marcando seu trajeto e, inclusive, ir marcando os pontos e marcando, tirando fotos, adicionando fotos. Né? Então, isso permite, por exemplo, quando a gente faz trilhas ou vai andando, por exemplo, a gente encontra uma mata ciliar.
Depois dela sai, entra em uma floresta estacional, por exemplo. Aí já marca o ponto, mata uma foto para registrar e assim. Quem faz bastantes trilhas, por exemplo, anda bastantes quilômetros, a gente precisa ir marcando os pontos para mais ou menos ter uma ideia de todo o ambiente. Então, Gaia permite bastante isso. É de graça, pode instalar, ele funciona assim, internet, tranquilamente. Então, é bem útil para nós, né? Que ficamos coletando bastante lugares em trilhas e andamos bastante pelas unidades de conservação. Aqui, por exemplo, eu gosto deste aqui que a gente está fazendo agora, né? Atualmente, nos últimos 2 anos. Tiramos uma foto com o celular e este aplicativo aqui, Timestamp. Né? Por quê? Porque ele dá a coordenada, né? E a data. Porque a coordenada, por exemplo, se a gente não anotou a coordenada, né? No caderno, às vezes, não tem tempo para anotar, já a foto. Vamos lá, procuramos a foto e já temos a coordenada específica desse registro. Então não precisa estar, às vezes, perdendo tempo para preencher essa parte da coordenada. Então, uma foto do registro com o celular é bom. Por exemplo, na minha experiência, eu vou com minha câmera tirando foto, mas o colega, meu parceiro, vai lá com o celular e já tira uma foto para salvar a coordenada. E assim conseguimos ter todos os registros georreferenciados. A coordenada deste aplicativo, gente, tem um erro de 5 a 10 metros, é muito exato. Eu já provei ele, já comparei com o GPS, ele é muito exato e eu recomendo bastante. Sempre fazer, sempre. Todo registro que você faz, uma foto, só para saber a coordenada, né? Então é importante uma ferramenta que é utilizada agora, o celular faz quase tudo, né? Então é bom utilizar estas duas ferramentas para as coletas botânicas, né? O registro fotográfico aqui termina sendo mais útil para guardar a coordenada, né? Outro, por exemplo, em matas ciliares, né? Em matas ciliares, por exemplo, eu sempre gosto de tirar foto com o fundo da água, né? Até como fundo o rio, né? Então sempre a gente tira essa foto aí, a gente tira uma foto aí e também tira uma foto em fundo de pano preto. Depois eu vou mostrar alguns exemplos de como as plantas ficam. Então sempre tiramos uma foto dos detalhes, né? Da flor também, de perto, com zoom, com macro, então, a melhor foto possível que pode ser tirada. E aqui vem o guarda-chuva. Vocês falaram que eu falei, né, que estava lá o guarda-chuva. Por quê? Lugar aberto ilumina demais. Então, o guarda-chuva servia para sombrear e aí a foto ficava muito melhor. Então, sempre guardamos o guarda-chuva. Quando a gente tinha os projetos, eu colocava lá na lista de compra, né, que a gente tem que submeter, né? Quem já fez projeto, a gente sempre tem que dar conta de tudo, né? Até do bavala que compra. Então, quando eu coloquei que tinha comprado um guarda-chuva e comprei fralda geriátrica. Por que fralda geriátrica? Porque a gente coloca as câmeras em fralda para evitar que elas peguem excesso de umidade. A gente trabalha em ambiente úmido, a gente guardava a câmera em fralda geriátrica para ela absorver a umidade e não estragar a câmera, né? Então, mas imagina o cara lá de pesquisa, os caras vão comprar um guarda-chuva em fralda geriátrica. Ninguém acreditava. Teve que fazer toda uma foto, todo o processo para mostrar em que eram usados esse tipo de materiais. Então aqui, por exemplo, temos aqui a Josiane fazendo o registro fotográfico. Eu vou mostrar o resultado dessas fotos, por exemplo, principalmente desta foto aqui, que é uma mirtácea, uma das famílias mais difíceis de identificar, na minha opinião. Aqui, por exemplo, você está vendo aqui o fundo da água, né? E aqui a foto, por exemplo. É uma foto que mostra todos os detalhes, mostra a filotaxia das folhas, que é importante para a identificação, né? Mostra aqui a disposição das inflorescências também, que é importante. E aqui podemos ver os detalhes, né, das flores, né, que ajuda bastante na identificação também. Então, uma boa foto sempre tem que ser focada nos detalhes que vão ajudar na identificação. Quem está começando, dificilmente vai saber, mas sempre vão tirar foto da flor. Detalhes da flor ou do fruto sempre vão ser importantes para identificação. Já tem outras plantas, por exemplo, que a gente precisa ver se tem nectário para fotografar, pilosidade às vezes, né? Tipo as euforbiáceas, a gente precisa ver a disposição dos nectários, né? Aqui, tornerácea também, às vezes, para algumas famílias precisamos ver os nectários aí. Então, sempre vão tirar essas fotos, mas o que nunca pode faltar é fotos com detalhes da flor, né? Tem flores que são bem pequenas, aí precisa um pouco mais de paciência para poder focar, mas
vale a pena, às vezes, se o registro precisa ser identificado com a maior curiosidade. E aqui, outros tipos de fotos, por exemplo, né, que fazemos aqui com pano preto, né? Pano preto, por quê? Porque o pano preto, ele destaca muito a cor verde e as cores vivas, né? Então, as fotos ficam mais representativas. Não sei se vocês já viram o livro do pessoal, né, do Vinícius, né? Ele utiliza bastante o fundo pano preto. Então, ajuda bastante na edição depois, né? Depois essa foto é editada e você gera uma prancha bonita, né? Para alguns exemplos depois, né? Então, aqui podemos fazer aqui a foto, né? Como vocês podem ver. Então, esta foto aqui com o pano preto tem que ser, às vezes, no momento, porque o material começa a murchar um pouco, já não dá para tirar. Se possível, coleta e tira a foto, tipo aqui, né? Coletei já, tomei ela, coloquei meu pano aí, tirei foto. Aqui também, por exemplo, estamos tirando uma foto de uma bromeliácea, né? Estamos tirando detalhes dos frutos. Aqui eu vou mostrar o resultado dessas 3 fotos para vocês verem como que ficou. Aqui vem a primeira, a bromeliácea, né? Como ela é uma epífita, a gente tinha que também ter o registro dela na árvore, né? Então, é sempre bom. Aqui podemos ver os detalhes, né, dos frutos e das bractes que ela tem. Então, aqui é a foto com fundo preto. E a clateia violácea, orquidácea, né? Aqui, por exemplo, a foto com fundo preto, né, com o pano. E aqui a foto em campo. Eu sempre falo, gente, tem que tirar duas, foto em campo e foto com fundo preto. Principalmente a foto em campo. Acho que a foto em campo tem que ser indispensável. Já se der tempo, se tiver as possibilidades, tira com fundo preto. Mas a foto em campo termina sendo o suficiente, às vezes, para muitos dos registros, né? Então, que aqui estamos pensando, a gente sempre pensa em alguma publicação, em algum guia, então sempre tentamos tirar algumas fotos em fundo preto, né? Pelo menos para caracterizar espécies importantes, né? Para caracterizar a vegetação dos ambientes que coletamos. Pequena, a última foto, que era uma planta aquática, né? Aqui, por exemplo, a foto de campo não ficou boa, né? Mas a foto de pano preto terminou compensando. Então, às vezes tem isso, né? Às vezes a foto de campo fica muito melhor que a foto de pano preto. Então, sempre tem esse contraste. Por isso que às vezes sempre é bom ter o registro de tudo. Todos os dois tipos, tanto com fundo preto como a foto de campo. E lembram essa árvore com flores amarelas que eu mostrei lá nas coletas de barco? Ela aqui, ó, coletada. A foto em campo e a foto com pano preto. Então, como vocês veem aí, o que eu quero mostrar para vocês que vale muito a pena parar, tirar uma foto do registro quando a gente tem um tempo suficiente, que a gente não sabe que possa dar um novo registro às vezes, né? Um novo registro para o estado, para o bioma, para o domínio fitogeográfico, enfim. Então, e às vezes, quem sabe, uma nova espécie, né? Mas sempre é bom ter uma boa foto, né? Então, sempre, eu gosto muito de caprichar, eu acho que o que mais fiz nesses 6 anos foi fotografar planta, né? E meu acervo aí é de mais de 500, 600 espécies fotografadas dessa forma, né? Plano fundo preto e, e foto de campo, né? Que possivelmente sirvam para possíveis publicações mais para frente. Por quê? Ó, no 2018 apareceu um projeto aqui que ia fazer sobre os frutos potenciais alimentos para peixes aqui no Telespires, um grande rio aqui na Amazônia, Mato Grosso. Então começamos a coletar todas as plantas que tinha. Então procuramos ela durante 2 anos, 4, 5 vezes por ano coletar, conseguimos fazer um acervo muito grande dessas espécies, né? Pena que o projeto foi cortado e não chegou ao final, mas conseguimos fazer quase 45 pranchas de espécies, né, arbóreas, espécies lenhosas, a maioria. Então conseguimos fotografar, por exemplo, fruto, flor, de muitas delas, né, que segundo poderiam estar como possível alimento dos peixes, né. Então conseguimos fazer, por exemplo, aqui temos uma mirtácea, né, a família da beaba. Temos um ingá, característica aí, ingá pilosula, né, e temos um moriri. Uma melastomatácea que não parece melastomatácea, né? Que não seria o padrão das outras, mas uma melastomatácea.
um fruto bastante consumido, por exemplo, pelos peixes aqui no rio da Amazônia. E conseguimos fazer muitas plantas, como eu falei, de espécies arbóreas, né? Então, mas um projeto, mas pode ser retomado mais para frente. Minha ideia é fazer todo o registro dessas espécies, principalmente de todas as matas ciliares que trabalhei aqui, que são várias. Então, algum dia, por exemplo, preciso completar todo isso daqui para poder mostrar nessas fotos aqui todas essas identificações que foram feitas e o registro fotográfico, né, para vocês verem o importante. Não é bonito ver assim as coletas, não fica mais atrativo, não fica mais confortante ver o trabalho de campo projetado assim. Eu, pelo menos para mim, eu gosto de fazer isso. E as minhas, né, as minhas plantinhas aquáticas que eu não vou deixar de lado, né, também, né, tenho a sorte de ter quase 80% das espécies que eu coletei fotografadas, né, às vezes algumas fotos de perto, mas o bom número de plantas fotografadas e é o grupinho aqui que eu gosto, né, e como eu sempre falo, né, ainda tem muita flor para ser fotografada, então temos muito material, temos muitas coletas futuras para serem e gerar mais registros fotográficos de toda esta vez. Eu gosto particularmente desta família aqui, a Lismatas, né? Vocês podem ver como que a foto de campo pode ajudar bastante a encontrar diferenças entre os gêneros, né? E a cor, por exemplo, da flor permite diferenciar desses dois gêneros de um. Então, aí eu acho tão incrível uma foto para ajudar na identificação. Então, aqui podemos ver outras espécies, até ciperáceas que o povo acha que não são bonitas, eu acho muito lindas. Ó. A beleza dessa simplicidade, a complexidade dessas flores. Né? As fabáceas também. E esta aqui que é a Ludwigia turulosa, que é a planta que eu levantei lá comemorando, né? A coleta dela, porque é uma espécie assim, pouquíssimo coletada aqui no estado, então valia a pena comemorar, tirar uma foto com ela, né? Então aqui podemos ver essa daqui e outras que são comuns, como a cúfia, por exemplo, ali atrás. Né? Então essas são as minhas, por isso que é importante, sempre destaco a importância do registro fotográfico. Sempre vale a pena se dar um tempo, uns mais 5, 10 minutos em um ponto, quando a gente coleta e tirar uma boa foto. E sempre destacando as flores, né? As flores é importante, né? Sempre. Uma foto com o detalhe da flor pode ajudar muito na identificação. Depois que a gente coleta, faz o registro fotográfico, né? Vem o processo de arborização, né? Que é prensar, secar e montar a sucata, né? Então, esse daí a professora já falou bastante aí na aula, né? Eu vou fazer só alguns exemplos, né? De algumas coisas diferentes, né, características que utilizo para as coletas de plantas aquáticas e do meu jeito também de coletar algumas flores diferentes, né. Por exemplo, como ela mesma falou na aula, né, o mais importante é fazer, ou recomendado é fazer a cicata em campo, né. Tem muita planta que são sensíveis, as flores murcham muito rápido, enfim, então a gente precisa fazer a prensa na hora, a coleta e a prensa, né. Aqui também, por exemplo, aqui estamos no barco, né, no meio do rio aqui, e aqui estamos aí a 10 metros do córrego onde estamos coletando. Aqui eu estou mostrando para ela que não precisa dobrar assim, precisa amassar primeiro antes de dobrar para não estragar a estrutura da planta e poder prensar. Né? A gente utiliza aqui, por exemplo, nesse caso aqui, estamos utilizando prensas temporárias, né, que às vezes pode ser uma revista, pode ser uma lista de xamã, sabe, essas guias telefônicas, esses livros grandes, antigos, grossos, então isso ajuda bastante para guardar o material e depois levar e já no laboratório ou no armário, fazer uma prensa um pouco mais, uma prensa normal, né, com jornal e com papelão. Então aqui podemos ver os dois tipos aqui, mostrando. Aqui, por exemplo, nos acampamentos, né? Às vezes a gente tem que coletar bastante, né? Coleta, enche no saquinho de coleta, né? Que normalmente é um saco transparente para evitar que a planta murche, queime, né? E resistente, grosso, para evitar ela rasgar a vez com o tipo de planta, né? Então a gente sempre tenta separar, né? Coloca, por exemplo, plantas que são frágeis em um saco e plantas que são um pouco mais... tem espinhos, tem outras coisas em outros, para não estragar a vez o material com outro. E sempre, né, marcamos com fita, né, juntamos todas as coletas com fita, anotamos às vezes em árvore, liana, para não esquecer, né? Sempre é bom anotar aí.
né? Aqui estou, por exemplo, com a Jenny, por exemplo, que também colaborou muito, todos 6 anos com as coletas, né? Acho que com ela que coletei mais ao longo desses anos aqui na Amazônia. Então, às vezes, separamos uns raminhos aí já para ir tentando identificar, né? E já ir anotando aqui a nossa planilha. Quando estamos identificar, como tínhamos coletado pouco, né? Vocês podem ver que só tinha até 2 prensas, aproveitamos o resto do dia para fazer e tentar chegar pelo menos a uma identificação em campo, né? Já que a gente está com o material fresco, vivo, aí ajuda bastante, né? Então conseguimos às vezes. Por isso que nós em campo sempre levamos nossos livros, né? Livros, por exemplo, de Botânica Sistemática, do Lourenço, por exemplo, do Vinícius Lourenço, que ajuda bastante para chegar na família, né? Às vezes já livros específicos para chegar em gêneros, em espécies, né? Então sempre andamos com isso no nosso acampamento. E aqui o acampamento que eu falei, aqui já com essa mesa que foi feita, lembra a primeira foto do acampamento? E aqui também um suporte para a nossa cozinha, para o nosso fogão. Então esta coleta aqui em campo este presente em campo é muito beneficente aí. E às vezes termina sendo também um papo, a gente conversa bastante sobre as espécies, tudo isso. Né? E sempre tem alguém pensando, e tem o colega aqui, o parceiro de campo, anotando as características, quando não deu tempo de anotar tudo em campo. Né? Por exemplo, aqui, ó. Mas o que acontece com algumas flores, por exemplo, que são bem sensíveis, bem bonitas? Se a gente seca aqui, tudo gruda no jornal, seca, cai, amolece, enfim. Então, o que eu utilizo, por exemplo, é papel seda. Eu vou colocando, às vezes, em algumas flores, às vezes em todas, para marcar. Por quê? Se essa planta seca, ela gruda nesse papel branco. Eu consigo deixar esse pedaço de papel na cicata. Aí, então, fica tudo conservado, a estrutura, a forma da flor. Então, é uma forma que eu utilizo bastante, né? Demora mais a prensa, mas vale a pena o resultado, eu sempre falo. Às vezes ele consegue sair do papel, mas muitas vezes ele fica grudado. Mas é melhor ficar grudado neste papel que eu consigo tirar, recortar, do que no jornal, que aí se estraga toda a cicata, né? Aqui podemos ver, por exemplo, prensando uma casa aqui, né? Uma favase. E já às vezes temos possibilidade de ir em um lugar um pouquinho mais sofisticado, né? Esse é o herbário aqui, ou uma casa, um ponto de apoio na unidade de conservação, né? E o que eu sempre falo, gente, a parte de prensar material é também uma troca de conhecimento entre você e a pessoa que está anotando, né? Sempre é bom, porque a gente conversa, a gente já mostra, por exemplo, se vai ser a pessoa vai acompanhar outras coletas, já é bom mostrar que características têm que ser anotadas, né, para diversos grupos, por exemplo, para ciperáceas, que características têm que ser anotadas, para outro grupo de família, que características, enfim, cada vez um aprendizado. Eu falo assim, eu aprendi identificar muitas espécies quando eu estava aprendendo, porque do lado tinha um especialista, tinha alguém que já conhecia um coletor experiente, e sempre ia falando, e ia olhando, e ia lembrando depois, né? Então, sempre é bom esta parte aqui, este papo que se realiza durante a prensagem, né? Sempre se tiver tempo, né? Às vezes a gente tem que fazer tudo isso mais rápido, né? Não todos têm tempo para fazer isso, mas quando tem, é bom sempre esse papo. Igual aqui, ó, por exemplo, aqui temos o gerente do Parque Estadual do Xingu, né? Moisés, que é um bom parceiro de campo também, ele observa, tem um olho, né, para encontrar epífitas, para encontrar planta florida, enfim, é um bom parceiro. E aqui temos a Juliane, por exemplo, que é a estagiária aqui do nosso herbário, né? Aqui fazendo a prensa, ela está mostrando, tem que tirar cuidado, separar os frutinhos que estão aqui, ele está segurando aqui, e aqui você vem a fita, né? Que a gente utiliza para marcar a planta, né? Para poder lembrar depois para anotar se era onde tinha coletado, o número dela, que é um código que a gente dá para poder encontrar ela na caderneta. Então aqui estamos montando aqui a nossa prensa. E eu aqui, nesta foto, por exemplo, estava anotando, estava sentadinho aqui na minha cadeira, né? Estava anotando aqui. Por que eu falo que é uma troca de conhecimentos prensar planta? Bom, aqui, por exemplo, vou contar a história aqui deste momento, né? Aqui está jogando e prensando aqui uma verbenácea, uma petre, né? Aqui, por exemplo, temos o João, que é um parataxônomo. Ele já estava dando uma olhada já em algumas plantas que tínhamos coletado, que é o nosso motorista. E aqui é o gestor do Parque Estadual do Xingu. Eu falava para ele, ia anotando e falando para a Juliana que planta era. E aí que ele falava, mas como que você sabe se essa aqui é essa planta? Eu falei, ó, pega o livro tal e olha tal família. Ele foi lá e olhou e aí falou, mesmo, é assim mesmo que você faz? É porque da planta tinha sido coletada outras vezes e a gente já sabia
a espécie, mas não sempre funciona assim, né? A gente vai procurando de acordo com as características da família e vai olhando nos livros, né? Ó, vocês podem ver a quantidade de livros que estão sendo utilizados. Inclusive aqui tem um guia também de planta de cerrado, por exemplo, que aqui no Parque Estadual do Xingu tem muitas, né? Então aqui para vocês verem que prensar planta determina também um papo interessante para aprender um pouco de identificação. Mas o que acontece? Eu me encontrei com um problema quando estava coletando minhas plantas aquáticas. Como fazer prensa deste material assim, que eles ficam soltos, ficam bonitos, mas quando estão na água. Quando vocês tiram elas viram um fio ou uma bola, assim, as folhas. Então, ó, vocês estão vendo esta aqui é bonita, mas está submersa. Vocês tiram, todas as folhas se juntam ao eixo principal e fica tudo um fio. Então aí fica complicado. Então aí apliquei a técnica que a professora Bali, especialista em plantas aquáticas, me ensinou. Isso aqui, ó. Por exemplo, você tira o material, coloca um pouco de água aqui em uma bandeja, né? E você coloca ela, deixa ela bem esticadinha, né? Tudo bonitinho, como a gente vê no ambiente, e vai enfiando, vai colocando um sulfite, papel sulfite normal. Se tiver papel seda, tá bem, qualquer coisa, ajuda. Vai colocando por baixo, por baixo, por baixo e arruma ela, deixa no jeitinho e levanta. Ela fica assim, ela consegue ficar, essas estruturas foliares, por exemplo, conseguem ficar esticadas e fácil de visualizar. Vocês estão vendo aqui como que a planta fica, né? Bem esticadinho, dá para ver aqui as características. Já, por exemplo, em ambientes, em algumas lagoas, onde a água é um pouco mais limpa, eu fiz a coleta diretamente. Fui com o sulfite, levantei a planta e aí facilitei. Aqui, por exemplo, um tricular. E este tricular eu vou mostrar para vocês o resultado desta cicata. Então, este que é o método que a gente utiliza para submersas, para plantamentos com folhas filosas, sabe? Assim, meio como pelos, assim, que são. A gente utiliza bastante esse método aqui, para esse tipo de plantas submersas. Aqui, por exemplo, ó, vocês podem ver uma cicata feita assim, sim, esse método. Vocês veem como fica tudo agrupado, mas é normal, você tira da água e tudo se junta, né? Vai secando e se junta. Já, por exemplo, quando ela foi feita com esse método aí, que eu mostrei para vocês, na lagoa, que enfiei o papel sulfite, ó, aqui já podemos ver todos os utrículos, podemos ver a estrutura estrelada aqui e a flor da utriculária. Podemos ver claramente aqui, né? Então aqui ficou grudada num papel, mas tem momentos que ele desgruda, né? Consegue desgrudar e a gente consegue colar ela na cartolina. Mas aqui, por exemplo, esse cicata aqui nos permite ver as características da espécie, né? Principalmente essa estrutura aqui estrelada, que é característica dessa espécie aqui, que é o Utricularia breviscapa. Então, ó, então caprichar às vezes em este tipo de cicatas é determinante para a identificação. E mais quando a gente está com um grupo bem difícil de identificar como estas submersas, né? Então, vale a pena um pouco demorar, um pouquinho mais para fazer. E, por lógica, a prensa é feita diretamente em campo. Ou a gente leva, às vezes, coloca ela em algum saquinho de água e faz ela em laboratório também. Mas, se preferir fazer, às vezes, em campo. E depois de fazer as nossas prensas, precisamos secar, né, nossas plantas, né? Normalmente, nós levamos sempre nossa estufa de lâmpadas, né, para secar, mas às vezes coletamos tanto que não cabe, a estufa termina sendo muito pequena, né? Aqui aí só passou o tamanho dela, tivemos que colocar algum jornal para cobrir ela, né? E às vezes aproveitamos nossas fogueiras que a gente faz para nosso fogão, né? Utilizamos aqui para deixar nossas prensas de lado para pelo menos manter um pouquinho seca, né? Não pegar muita umidade. Às vezes, o que acontece aqui? Já estava cheio aqui, eu coloquei mais tijolos aqui, deixei bem alto, diminuí o fogo aqui, deixei só a cinza quente, o carvão, e coloquei a prensa aí para secar um pouco. E tinha muito material, sabe, suculento, com bastante água, então precisava dar uma secada. Então, aí que a gente faz isso aí. Tem outro método que é utilizado também, quando você não tem como secar seu material no momento, que é a prensa úmida, né? Onde você coloca jornal, vai colocando álcool, vai colocando outro jornal, vai colocando álcool, depois você amarra, ensaca e guarda e pode ficar uns 7 dias, acho, 5 a 7 dias. E levar. Mas assim, eu não recomendo porque... não é que não recomendo, mas eu não faço muito porque o material às vezes estraga, né? Não fica bom, às vezes, né? E eu gosto de gerar uma cicata bonita, uma cicata artística, né? Que acho que se a gente vai investir tanto tempo
esforço, pelo menos que o resultado tem que valer a pena, né? Uma boa fotografia e uma cicata bonita, né? Exemplos. Aqui está a Cássia, que eu estava lá pensando, esse aqui, até tirei uma fotinho com ela aí, quando ela foi tombada, né? Então aqui, por exemplo, você vai ver a flores aí dela. Aqui podemos ver a mirtácea, lembra essa mirtácea que foi tirada com o fundo da água? Tá aqui, ela aqui, né? Prensada, com todas as características. Podemos ver aqui as folhas viradas, tá mostrando as duas faces, a abaxial e axial, né? As características dela, mostrando todas as características que você precisa para identificar, né? E aqui temos um próximo, por exemplo, uma espécie arbórea, também foi coletada. Aqui a parte a estrutura reprodutiva dela. Então, aqui, por exemplo, por isso que eu falo, se a gente vai lá para campo, vai ter que andar, vai ter que pegar chuva, vai ter que pelo menos gerar uma cicata que pelo menos ajude o especialista, né? Eu acho que é assim, é eu mesmo, se eu vejo o material mal coletado, uma cicata e mando para o especialista, o especialista não sei, às vezes nem aceita, né, olhar o material. Eu tenho que me enviar um material que ajude bastante, eu mesmo. Se eu vejo que meu material não está bom, não ficou bom, eu aproveito outra coleta e coleto outro material dele, para poder deixar um bom registro, né? Agora, aqui no Herbário, estamos tentando fotografar todas as coletas e deixar lá disponível no Space Link, né? Que é a rede onde vocês podem encontrar o registro de todos os herbários, né? Daqui do Brasil e também de outros herbários daqui do mundo. Tem algumas, por exemplo, que precisam fazer várias essicatas, né? Como as saricáceas, né? Saricáceas, por exemplo, têm folhas grandes, né? Então a gente precisa, por exemplo, prensar, por exemplo, o ápice da folha, o meio da folha e a base da folha, né? Então precisa fazer isso aí para poder registrar. Mas nas anotações a gente tem que colocar o tamanho real. Por exemplo, se a folha media 1,5 m, tem que colocar o comprimento da folha 1,5 m. Tá? E a gente registra o ápice. O ápice, por exemplo, em este grupo de palmeiras, é importante, às vezes ajuda bastante na identificação. E a base também, a presença de espinhos, às vezes também, então tudo isso fica registrado nas folhas e ajuda bastante na identificação. E também a parte reprodutiva, né? Porque é necessário também e determinante na determinação da espécie, né? Então, vamos ver aqui. Agora, muitos herbários já estão colocando todo este material em caixas, né? Porque o material é difícil para prensar, para colocar uma cartolina, montar esse gato. Estão colocando em caixa. Mas aqui, como a gente não tem ainda essa logística, estamos ainda prensando, colocando em cartolina, né? Então, todas essas 4 cicatas fazem parte de um único registro, né? Tem também outras famílias, né? Por exemplo, a família das bananeiras, né? As bananeiras salvagens, que precisa também, né? Em alguns é tão grande fluorescência que ela só cabe em uma cartolina, né? Então fica assim. Em outra a gente coloca a folha, né? Para poder representar. E claro, as características dela, né? O tamanho da folha, o tamanho dela mesmo, né? Se ela era alta ou não, né? Então, eu sempre falo, por isso falo, eu sempre vejo, no meu tempo, em geral, uma cicata que seja boa. Né? Às vezes, já quando é uma planta que sempre coleta, às vezes não capricho muito, mas quando é uma planta diferente, assim, nossa, eu capricho para ela ficar o mais esteticamente bonita, né? Então, essa é uma característica e eu acho que deveria ser feito todo mundo, né? Porque ajuda bastante. A professora Micheline é especialista e ela com certeza que viu esse gato de todas as qualidades, então ela pode dar fé disso, né? Então, uma boa cicata ajuda bastante, inclusive motiva para identificar, né? Uma E aqui, as cicata plantas... ruim, né, Milton? Ninguém identifica nada, né? Fica lá jogado porque ninguém quer saber. Exatamente. Nossa, eu já vi. Não, inclusive algumas minhas, às vezes não todas ficam boas, né? Não vou mandar para especialista não, passar vergonha. Mas assim, a gente tenta sempre manter, né? Tentar um padrão. Mas aqui, por exemplo, essas plantas aquáticas, gente, a flor dela, uma frase que eu sempre lembro da Bali, da professora especialista em plantas aquáticas. Ela fala, Milton, essas flores são água. Elas vão sumir quando você secar. Falei, então como eu faço, professora, para guardar as características? Acho um jeitinho aí sempre tem. Tá, então o que acontece? Aqui, ó, o que eu faço? Coloco o papel, igual que como eu mostrei lá nas flores amarelas, a planta com bastante flores amarelas, coloco um papel, então as pétalas elas ficam fixadas nesse papel, né? Ficam fixadas e fica a forma dela aqui no papel. Já não tem como desgrudar isso de jeito nenhum.
Mas dá para ficar esse cata com esse papelzinho, inclusive eu sempre dobro ele para proteger essa estrutura, né? Porque é importante sempre mostrar o detalhe da flor. Às vezes ele desgruda, né, do papel. Por isso que eu falo, às vezes pode desgrudar, às vezes fica grudado. Então, a gente consegue bater. Mas assim, o que eu quero, às vezes, muitas vezes, é manter as cores, pelo menos, né? Aqui é um lilá meio azulado. Então, não dá, às vezes, para manter essas características, né? Mas sempre tem um esforço a mais, né? Eu acho que a Icônia é o que mais coletei tentando chegar em uma boa escata, né? Mas eu acho que eu vou chegar aí. Mas é uma família assim que precisa, né? Precisa, essas plantas aquáticas precisam um pouquinho de paciência na hora de prensar, principalmente as flores, né? E aqui podemos ver a estrutura que sempre falou, né? Tem herbáceas que a gente precisa saber aqui, por exemplo, a estrutura radicular, das raízes, né? Que é necessária, né? Esta planta não, porque a gente encontrar a raiz estava a 10 metros da margem do rio, né? Então não tinha como chegar. São indivíduos. Lembra esse indivíduo que eu peguei com flor branca lá quando mostrei as coletas de barco grande? É isso. Você puxa o indivíduo, a raiz dele está 10 metros lá na margem do rio. Então acontece aí, a gente tem que cortar, né? Então sempre é bom sempre coletar essas coisas aí e tentar manter as características da flor, né? Um desafio muitas vezes. Outro grupo que é complicado, que eu sempre acho complicado de fazer, é a família dos cipês, né? O cipês. Cipês é complicado de prensar também, ele seca demais, né? Cai a flor, enfim, é complicado, né, de fazer. Tem outras plantas, por exemplo, que as folhas caem quando secam, solta tudo e tudo, tem que fazer uma reconstrução nesse cata para poder fazer. Então, por isso que às vezes é importante sempre anotar todas essas características para poder fazer essa reconstrução e tirar uma foto de campo, né? Vem o processo de informatização, né? Porque coleta tudo bonito, tira uma foto bonita, mas esse registro tem que ser incorporado em um herbário, né? Tem que ficar para o conhecimento público, né? Então, aqui, por exemplo, depois, aqui está a caderneta de campo, com as características, né? E aqui a cicata, né? Sempre eu falo, gente, vai digitar, pega a cicata e confere, sempre está tudo certo, né? Para ir conferindo e já dando um ok na cicata, a cicata e as características para poder tombar o material. Aqui está tudo organizado, por exemplo, você começa a organizar por família, que facilita muito, né? Depois tombar, identificação, enfim, né? E sempre, por exemplo, vocês veem, a caderneta, eu acho que a caderneta saiu mais do que eu nas fotos, né? Ela sempre está presente, porque ela é quase uma terceira mão da gente, né? Então, é sempre importante ela sempre do lado para conferir todo o material coletado, enfim. Aqui já está o material pronto para ser incorporado. Aqui a Josiane, né, que tinha comentado, que também trabalhou com a gente bastante aqui no herbário. E o mais importante, gente, o café, né? Sem café a gente não consegue fazer nada no herbário. E aqui, né, depois disso aí, já está tudo separado por família, digitado, aí vem o processo de tentar identificar o que não foi identificado ainda. Aqui ainda as cadernetas de campo aqui podem ver o livro do Duque, que a gente utiliza bastante para nossas espécies amazônicas, né? E tentar identificar alguma coisa, né? Tem um monte de plantas aqui para poder fazer, né? Então aí a gente consegue ver, identificar algumas coisas, a gente utiliza recursos livros, herbários virtuais, que agora tem muita foto, Flora do Brasil também. Então tem muitos elementos para poder chegar a uma identificação, mas nem sempre a gente chega a uma identificação, né? Então aí a gente tem que recorrer que é especialista, né? Por sorte aqui consegui fazer contato com diversos especialistas, né, do Brasil, por exemplo, família Laurácio, professor Flávio da UFMS, que é uma família complicada de identificar, né? Laurácia também, Mirtácia, tem um pessoal lá do Jardim Botânico, estão fazendo mestrado, doutorado, então eles de vez em quando nos ajudam com a identificação das mirtáceas, Boquiciáceo, Gustavo Chimis, lá do campo, né? Enfim, vários e o NetWeb, que ajuda bastante às vezes para o humano para chegar no gênero, às vezes até a identificação, né? Ajuda bastante lá no Facebook. Então, essa é a ferramenta que a gente utiliza para identificar, né? E pelo menos gerar um registro identificado, que é muito importante, né? Mas o que acontece quando não consegue fazer tudo isso? Aí você tem que ir para o especialista, né? Visitar o especialista, né? Ou mandar o material para o especialista. E aí vem aqui nessa imagem que eu fiz com a professora Bali, que é especialista em plantas aquáticas, né? Ela trabalhou no Pantanal muitos anos, né? Autora do livro Plantas Aquáticas do Pantanal. Na verdade, que é minha mentora, se poderia dizer, né? Que se eu estou trabalhando agora com plantas aquáticas, muitas vezes pela influência dela, né?
E o jeito que eu faço essas cartas, que eu recolho minhas informações, tudo que eu aprendi olhando o material dela e em campo com ela, né? De montar esse carta, de anotar as informações, tudo isso com ela, né? Então, várias vezes nos primeiros anos, por exemplo, 2016, 2017, eu ia para Campo Grande, né, no Herbário CGMS, e ia lá levando meu material para ela confirmar e às vezes se identificar, mesmo quando não conseguia chegar em nada. Aqui também é outra imagem. E o que eu gosto, o que é bom conversar com o especialista, porque ele te mostra, às vezes a pessoa vai ler e mostrar, você tem que olhar aqui nas hiperáceas, você tem que olhar aqui nas ginciniáceas, aqui nas maiacáceas, olha isso aqui, olha. E você aprende muito, às vezes, conversando com o especialista e levar o seu material, né? Mas, como eu falei, o especialista tem que ter as informações. Aqui eu separei todas as informações que estão na caderneta, né, para cada registro. O lugar que ocorre, tudo que é necessário para o especialista poder identificar, né, o material. Essas informações são também. E sempre no celular a foto para qualquer coisa, ou no Drive, né, no computador, para mostrar a foto do material vivo, né. Então, sempre essa troca aqui de conhecimentos com o especialista não tem preço. E às vezes até no congresso, o último congresso em Cuiabá, por exemplo, que a Vale foi, ela não conseguiu ir no 2019, eu também levei minhas plantinhas separadas aqui por família para ela identificar algumas que eu estava com muita dúvida, inclusive aqui estava mostrando que tinha uma estrutura diferente da que ela já tinha identificado para mim, né? Acho que era uma família Moluginácea, eu acho que. E assim, mostrando. Aí a Vale, aí que os curiosos também querendo ver aí. Então essas trocas aqui de conhecimento, eu acho tão importante para quem quer seguir na área de botânica, conversar com um especialista, trocar essas ideias, aprender com ele, não tem preço. É muito bom. Eu acho que é uma das experiências mais importantes, né? Eu acho assim, eu falo assim, eu com o professor Arnildo, que é o marido da professora aqui, eu aprendi a gostar da botânica. Agora eu amo a botânica por causa da Bali. Ela me ensinou muitas coisas e até agora estamos em parcerias aí, identificar. Até agora ela às vezes manda algumas fotos por e-mail para ela identificar para mim, né? Ela sempre está respondendo meus e-mails, confirmando identificações aí. Então, é uma parceria boa que a gente sempre tem que ter com os especialistas. Porque o trabalho do especialista, gente, é grande. A pessoa que vai pegar a experiência logo do ano tem que ser reconhecida. Eu sempre falo, o especialista é uma pessoa muito dedicada. Não é fácil ter todos devagarinho experiência. Ei, Milton, mas você também deu sorte, hein? Ter os dois como seus parceiros, pelo amor de Deus, né? Os potinhos, coisa mais linda do mundo. Os dois sim mesmo. São maravilhosos esses dois aí. O professor Arnildo, ele identifica para mim as poáceas, tá? Mesmo vale, ele falou, o Arnildo vai olhar as poáceas, porque ele gosta. Então, ele sempre identifica as poáceas e hiperáceas, isso é complicado. Então, aí eu sempre teve esse apoio aí dele nos inícios, né? Depois que eu aprendi, já fui identificando eu mesmo, né, também. Mas sempre a gente dá um pulo de volta aí para os especialistas para ajudar bastante em algumas plantas, né? Sempre aparecem coisas diferentes. E às vezes eu me surpreendo, fico feliz porque às vezes vale, nossa, essa espécie eu só tinha visto em livro, né? Quando eu levo algumas, né? Então eu fico até feliz, né? Estou levando alguma coisa nova para professor, né? Especialista. Então aí é gratificante às vezes. Então, essa daí é uma parte importante, né, da coleta, essa troca aí. E aqui eu gosto de colocar essa foto, porque eu acho que é o que acontece com nós, né? Na botânica, eu acho que em qualquer área, né? Aqui, por exemplo, uma foto na botânica de campo do meu mestrado 2012. Aqui a Bali nos ensinando a prensar, ó, com esse mesmo jeito, ó, uma guia telefônica, né? Prensando, que eu falei, que eu peguei esse jeito também, né? Com ela. Ela mostrando como prensar aqui, né? A gente olhando, né? Olhando ela mostrando, falando, que características tinha que anotar, enfim, todas essas coisas, né? Nesse curso de campo. E aqui, por exemplo, em 2017, eu fazendo a mesma coisa com os alunos aqui da Florestal, né? Lamentavelmente aqui na UFMT a gente não tem curso de biologia, né? Então, os nossos alunos, estagiários, todos são da engenharia florestal e da agronomia, que são mais afins, né, à nossa área. Então, para vocês verem que o conhecimento é uma corrente, né? Se você aprende, você já aprende com a missão de ensinar. Então, sempre tem que passar esse conhecimento, né? Não tem que parar. Esse é um fluxo que não pode ser cortado, né? Então, aí é importante aqui, né? Aqui essa imagem eu gosto bastante, né? E aqui eu trabalhava com ecologia, né? Trabalhava com interação inseto-planta, né? Eu vim para o Brasil para trabalhar com entomologia.
e agora estou na botânica, né? Para vocês verem como o mundo dá voltas, né? Então, aqui, mas andando, fiz um curso de campo com ela aqui, fiz um curso de campo só de macrófitas também. Então aí a cabeça mudou, a gente encontrou um lado, e aqui em Sinop encontrei meu lugar de conforto, poderia dizer, né? O ponto onde eu podia coletar, fazer bastante coisa diferente, então me dediquei mais pela botânica e fui lá e corri atrás para desenvolver, né, o maior número de registros possíveis aqui na região, né? Então essa imagem eu gosto bastante, né, de mostrar, porque é assim, eu acho que todo botânico sempre tem uma referência, né? Eu acho que sempre tem um mestre, né, na frente, um mentor. Então, nesse caso, são o Casal Pote, que são os meus. E, finalmente, eu coloco esta foto, por quê? Porque eu vou mostrar essa história. Inclusive, aconteceu umas 3 semanas atrás, né? Que foi? Veio um pessoal aí da Bahia, da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Eles viram com acho que mais de 50 horas de ônibus, né, para Sinop. Eles tinham assistido um mini curso ano passado de herpetologia com o professor que coordenou nossos projetos aqui no Avão, o professor Domingos. E eles decidiram aqui e viram. Então, o professor aí, o professor Domingos ajeitou algumas coisas, umas visitas no parque, tudo, e eles foram lá, né? Eles trabalhavam com herpetologia mesmo. Aqui o Rafael, ele gosta mais de artrópodos, né? Mas aqui, por exemplo, estava tudo mesmo. Esse dia foi amanhã de cachoeira. Pena que choveu esse dia, né? Estava um pouco fechado. Mas aqui, para vocês verem como que o pessoal veio aqui, eu gosto bastante, o pessoal bem animado que veio. Imaginem, encarar mais de 50 horas de ônibus para poder vir aqui para conhecer a nossa Amazônia. Então, porque é uma coisa assim, aqui é um lugar tão bom para mim, né? Que assim, é um lugar que eu gostaria que todo biólogo conheça. Todo botânico vem aqui a coletar, né? Então, eu gosto bastante desta aqui. E esta foto eu gosto, porque o povo que trabalha normalmente à noite, curtindo, e eu aqui estava olhando uma planta que não tinha coletado ainda. Olha a quantidade de plantas que eu tinha coletado só nesse pedacinho aqui. Você também dá a quantidade de plantas também que estavam aqui, submersas, então eu tinha coletado bastante nesse dia. Foi bem produtiva a coleta esse aí. Aqui, justo na foto, eu tinha olhado uma plantinha que estava... Achei até um píper aqui, nesse grupinho aqui. Então, para vocês verem como que é, né? O trabalho de botânico, às vezes a gente tem uns lugares assim que se você não aproveita para coletar nesse momento, se você volta em outro mês, possivelmente a planta não vai estar florida. Então tem que aproveitar sempre essas oportunidades, né? Então aqui eu falo bastante do pessoal aqui que veio para conhecer, né? E às vezes a gente se sente até privilegiado de estar em um lugar aqui para coletar, né? Ou o pessoal que vem de longe para conhecer e a gente tem essa sorte, né? De estar perto, de sempre ir para esses lugares, né? Então, a gente se sente privilegiado da nossa profissão, né? Às vezes. Então, esse aqui eu queria mostrar para vocês, né? Mais ou menos faz mais uma coisa de experiência, né? Aqui nesta coleta, né? 6 anos coletando aqui, aprendendo, na verdade, 6 anos aprendendo, né? Que eu cheguei em Sinop não como um botânico, eu me tornei totalmente botânico aqui em Sinop com as coletas e esse trabalho desenvolvido na Amazônia Mato Grossense. Então, agradeço, né? Obrigado a todos, faço parte aqui do programa de pós-graduação do NB, mas sempre tenho a parceria aqui do Herbário, né? Do Herbário CNMT, que é o Herbário aqui da UFMT, e o nosso núcleo de estudos, né? Aqui da Amazônia Mato Grossense, né? Também faço parte dessa equipe, né? Então, obrigado a todos pela atenção, espero que tivessem gostado, e quem sabe, algum dia todo mundo vem aqui